Jason Vieira, tudo bom, Jason? Tudo bem? Jason, no fim de semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que hoje o nosso sistema tributário, de 0 a 10, merece uma nota de 1 a 2. Ele deu essa resposta quando perguntado por um jornalista sobre a nota que ele dá para a reforma no Senado, que está sendo votada. Ele falou que de 7 a 7,5, de 0 a 10. O ideal era 10, mas o ideal não pode ser atingido. Ele considera 7, 7,5 um grande avanço para algo que hoje tem nota 1 e 2. Você partilha do mesmo otimismo do ministro da Fazenda? Eu não daria nem um nem dois, eu daria 0 para nosso tributário atual. Eu acho que o nosso sistema tributário atual, ele carece, por exemplo, de instrumentos de desburocratização, ou seja, nós temos um sistema tributário que é um dos mais burocráticos do mundo, provavelmente um dos mais difíceis. As empresas têm que levar 6 meses simplesmente só para pagar seus tributos. Mas a reforma também, ela também não é nota 7. Ela está bem longe de ser nota 7. Ela provavelmente é uma nota 5, porque ela gerou um excesso de exceções, privilegiou diversos setores, problema em relação aos estados, ou seja, o que seria uma reforma ideal, que seria através do IVA, do Imposto de Valor Agregado, da união de impostos, da desburocratização, você vai acabar criando meias entradas. E ao criar meias entradas, obviamente, aquilo que se esperava também fosse uma justiça tributária, ou seja, pelo menos manter os níveis relativamente semelhantes aos atuais, você vai fazer setores que vão acabar tendo que pagar um pouco mais para que outros setores acabem pagando menos. Agora, a informação que a gente tem, Jason, é que nessa reta final, daqui a pouco a CCJ vai votar a reforma tributária no Senado. Muito se fala que nessa reta final, os entes federativos, principalmente governos de estado, têm reforçado algumas críticas em relação a pontos da proposta. É possível que avance nessa semana? Pacheco espera que na CCJ essa reforma seja aprovada hoje, já na quinta ela avance lá para o plenário. O que o mercado está esperando em relação a isso? Vai ser rápido? O mercado não espera algo tão otimista. O mercado tem uma expectativa talvez um pouco mais pragmática dessa reforma está indo aí pelo menos para metade de novembro. Ou seja, já estamos praticamente na metade de novembro, mas para a segunda metade de novembro, e aí passe efetivamente por uma votação mais concreta em primeiro turno. O problema, obviamente, fica por conta exatamente de deputados e senadores que estão também defendendo o quinhão dos seus estados e municípios. E nesse sentido, ao defender o quinhão de estados e municípios e de alguns setores, principalmente setores muito bem representados ali na Câmara e no Senado, você acaba trazendo essas distorções. Voltando àquela questão de ser a nota 10, ser a nota 5, ser a nota 7, obviamente nós teremos um avanço. A reforma tributária, ainda que seja imperfeita, ainda que seja mediana, ela ainda é muito melhor do que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, o Brasil, como eu sempre digo, nunca é o país do ideal, e sim o país do possível. Agora, perspectiva de envio para o Congresso Nacional de mensagem alterando a meta fiscal para o ano que vem, não há nenhuma definição ainda. Isso está precificado já, Jason, na sua avaliação, pela sociedade como um todo? Pela sociedade, infelizmente, nós sabemos que quando se fala do fiscal fica difícil explicar para as pessoas especificamente o que estamos falando. Quando a gente fala do fiscal, nós estamos falando de gastos do governo. O governo tinha uma meta de gastos que deveria manter pelo menos equilibrado entre suas despesas e suas receitas, e agora está dizendo novamente que vai ter que gastar mais do que arrecada. E isso, obviamente, eleva a ânsia arrecadatória do governo e é um sinal muito ruim. É um sinal ruim para o mercado financeiro que antecipa movimentos e isso acaba se refletindo nas curvas de juros, ou seja, os vértices mais longos da curva de juros, aqueles que ditam empréstimos, aqueles que ditam financiamentos, acabam ficando mais caros. E isso também se reflete na perspectiva do Banco Central continuar a cortar juros de certa maneira para tentar estimular a economia. Ou seja, qualquer sinal do fiscal ruim acaba se refletindo não só de maneira muito ruim para o mercado financeiro, mas para a sociedade como um todo. Partindo desse ponto, Jason, é melhor então manter uma meta como está, já prevista no arcabouço fiscal e persegui-la da melhor forma possível, ou ater-se aos sinais que a realidade está mostrando para os parlamentares, para o mercado, de que essa meta não vai ser cumprida, de déficit zero no ano que vem, e já fazer a mudança agora? O que é melhor? O melhor é tentar chegar ao déficit zero. Esse é o grande ponto. O governo tem que colocar na sua mente que ele precisa chegar a isso. Mas já está claro, pelas declarações do presidente Lula, pelas declarações de outros membros do governo, que eles não querem parar de gastar.
Já foi dito isso. Já foi dito, tem que dinheiro bom é dinheiro gasto em obra, esse tipo de coisa, sendo que dentro do atual cenário brasileiro, nós necessitamos de um equilíbrio das contas. É a mesma coisa que nós em casa acharmos que precisamos entrar no cheque especial porque precisamos ser felizes ao gastar com cheque especial. Na hora que gasta é muito bom, mas sempre vem a conta depois e normalmente a conta é bem cara. Valeu, Jason. A gente volta a falar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, até a próxima. Boa semana, Jason. Até.